E aí, galera, beleza? Hoje nossa aula é sobre termometria. Mas antes de começarmos a termometria nas escalas termométricas, vamos falar rapidamente de calor e temperatura. Qual que é a diferença entre calor e temperatura? Temperatura seria o grau de agitação das partículas existentes em um corpo. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior a temperatura deste corpo. E calor seria a energia em trânsito, a energia em movimento dessas partículas. Então, definindo a diferença entre temperatura e calor, a gente pode passar para as escalas termométricas. Qual que é a função dessas escalas termométricas? A função seria medir a temperatura, né, o valor dessa temperatura. Porque a gente consegue saber se um corpo está quente ou frio apenas colocando a mão nesse corpo, encostando a mão nesse corpo. Mas o quanto que ele está quente ou o quanto que ele está frio. Então, por isso que temos as escalas, que a gente vai saber o valor preciso, né, desta temperatura. Atualmente, nós utilizamos três escalas: a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Primeiro, então, vamos na Celsius. Qual que é a temperatura de fusão e ebulição nessa escala? A nível do mar para uma pressão de 1 atmosfera, a temperatura de fusão é de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius, isso para a água. Ou seja, essa escala é dividida em partes iguais de 1 grau Celsius. Por isso que é uma escala centígrada. Escala Fahrenheit. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Temperatura de fusão nessa escala Fahrenheit de 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. A divisão, né, dos graus nessa escala é de 180 partes de 1 grau Fahrenheit. É só subtrair 212 menos 32. E escala Kelvin? Escala absoluta, não tem aquela bolinha. Graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin só fala Kelvin, não fala graus Kelvin. E por ser uma escala absoluta, ela não admite valores negativos. A menor temperatura na escala Kelvin é o 0 Kelvin, que equivale ao zero absoluto, que é o estado em que o corpo não tem nenhuma agitação das partículas. Tá? Essa temperatura do zero absoluto é 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius. Tá? Então, temperatura de fusão na escala Kelvin é de 273 Kelvin e a temperatura de ebulição 373 Kelvin. Então, ela também é dividida em 100 partes iguais, só que agora de 1 Kelvin. Né? Então, como que eu poderia converter de Celsius para Fahrenheit, ou de Celsius para Kelvin, ou de Fahrenheit para Kelvin? Eu pego os três termômetros, né? Coloco o ponto de fusão e ebulição nos três. No meio ali eu coloquei as temperaturas em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então eu vou fazer uma proporção, que é uma igualdade entre razões. Então tudo que eu fizer em um termômetro eu tenho que repetir no outro termômetro. Então olha, primeiramente lá à direita, eu peguei o 100 menos o 0. Isso, 100 menos o 0, eu peguei da escala Celsius. Ou seja, eu peguei o primeiro valor, né, do ponto de ebulição menos o valor lá do ponto de fusão. Então, 100 menos 0. Do outro lado, ali no meio, eu peguei 212 menos 32. Por quê? Tudo que eu faço no primeiro termômetro, eu tenho que repetir no segundo termômetro. Então, eu peguei, agora na escala Fahrenheit, a temperatura do ponto de ebulição menos a temperatura do ponto de fusão. Então, 212 menos 32. E agora, mais à direita, eu peguei a da escala Kelvin, que foi a temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão, 373 menos 273. Então, basicamente, nos três termômetros eu peguei a primeira temperatura lá de cima, de ebulição, e subtraí da fusão. Agora, nos denominadores, eu peguei a temperatura do meio, que eu não conheço, temperatura em Celsius, por exemplo, e subtraí da fusão. Então, Tc menos 0. Tudo que eu faço em um termômetro, eu repito no outro termômetro. Então, agora eu faço Tf menos 32, que é a temperatura em Fahrenheit, menos o ponto de fusão, na escala Fahrenheit. E na Kelvin também eu faço a mesma coisa, temperatura em Kelvin, menos 273. Posso melhorar o que eu consegui em cima. 100 menos 0, 100. Tc menos 0, Tc. 212 menos 32, 180. Denominador continua o mesmo, Tf menos 32. E no outro, 373 menos 273, 100.
sobre TK menos 273. Posso cortar um zero de todos os numeradores. Então ficaria 10 sobre TC, que é igual a 18 sobre TF menos 32, que é igual a 10 sobre TK menos 273. O que eu posso fazer? Eu posso inverter, colocar os números que estão nos denominadores no numerador e o que está no numerador nos denominadores. Então fica TC sobre 10, que é igual a TF menos 32 sobre 18, que é igual a TK menos 273 sobre 10. Posso simplificar todos os denominadores. Posso dividir todos por 2. Então fica TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, com isso, eu já tenho uma fórmula que pode tanto transformar de Celsius para Fahrenheit, quanto de Celsius para Kelvin, quanto de Fahrenheit para Kelvin. Se vocês observarem, na primeira igualdade, eu posso colocar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tem uma fórmula de conversão de Celsius e Fahrenheit. Se eu tampar a primeira ali, o TC sobre 5, vai ficar o quê? Vai ficar TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Tem uma fórmula de conversão de Fahrenheit para Kelvin. Agora, se eu tampo do meio, fica TC sobre 5, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Tem uma fórmula de conversão de Celsius para Kelvin. Colocando tudo que eu falei ali embaixo, a gente consegue 3 fórmulas. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, como eu já tinha falado, que é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. No meio, TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, que seria a fórmula de conversão de Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit. E a última, TC sobre 5, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Posso cortar os denominadores, fica TC, que é igual a TK menos 273. Posso colocar que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, daquela fórmula ali, que tem duas igualdades, aquela fórmula maior, eu posso tirar essas 3 fórmulas. Que fica talvez mais fácil de visualizar e de entender, né? De vocês entenderem essa parte de conversão de temperaturas, né? Usando escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E a variação da temperatura? Muita gente pode confundir, porque, por exemplo, eu falo que numa sala de aula tem uma temperatura de 15 graus Celsius. Aí eu falo que na sala de aula também teve uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. É diferente, não é a mesma coisa. Variação de temperatura e temperatura exata. Quando eu mexo com temperatura exata, eu mexo naquelas fórmulas que eu passei no slide anterior. Agora, quando eu falo em variação de temperatura, eu tenho que usar essas fórmulas agora. Então, variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Por que a variação da temperatura em Celsius não é igual à variação da temperatura em Fahrenheit? Porque a divisão, a gente viu que é diferente, a divisão dos graus, né, na escala. Porque, por exemplo, na escala Celsius, eu falei que do ponto de fusão até o ponto de ebulição era de 0 a 100. Então, eram 100 partes de 1 grau. Fahrenheit não, Fahrenheit era de 32 até 212, do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Então eram 180 partes, então não é a mesma divisão. Então por isso que a variação da temperatura em Celsius não é igual à variação da temperatura em Fahrenheit. Agora eu posso dizer que a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Por quê? Porque é a mesma divisão, são 100 partes de 1 grau. No caso, a Kelvin são 100 partes de 1 Kelvin, né? Porque vai de 273 até 373, isso contando no ponto de fusão até o ponto de ebulição. E a Celsius vai de 0 a 100, contando do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Né? Então, são 100 partes de 1 grau Celsius. Então, a variação acaba sendo a mesma, porque a divisão é a mesma. E variação da temperatura em Kelvin sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Se vocês observarem, essa terceira fórmula é igual ali à primeira. A diferença é que eu tirei a variação da temperatura em Celsius e coloquei a variação da temperatura em Kelvin. Porque, já que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin, né? É só trocar. Escalas arbitrárias. O que seriam essas escalas arbitrárias?
é quando eu já tenho uma escala conhecida, por exemplo, a Celsius, que está no slide, ou Fahrenheit, ou Kelvin, e eu quero criar outra escala, né? Para criar esta outra escala, eu precisaria do ponto de fusão e ebulição dessa escala. Então, por exemplo, pegando a escala Celsius, eu sei que o ponto de fusão a nível do mar, né, pressão de uma atmosfera, é de 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Já nessa escala X que eu estou criando agora, eu supus que é 20 graus X o ponto de fusão e de ebulição 80 graus X. Eu quero descobrir uma fórmula de conversão de Celsius para X ou de X para Celsius. Então, olha, eu faço uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Então, olha, eu pego o primeiro, uma Celsius, menos o último. Então, 100 menos 0, ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Então, 100 menos 0. Tudo que eu faço de um lado, eu repito do outro lado. Então, do outro lado, eu tenho 80 menos 20, que é o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Agora, nos denominadores, eu posso pegar o do meio, que é TC, menos o ponto de fusão. Então, seria TC menos 0. Do outro lado, seria X menos 20. Então, agora, resolvendo, 100 menos 0 dá 100. TC menos 0, TC. No outro membro, 80 menos 20, 60. Sobre X menos 20. Posso cortar um 0 com um 0. Então, ficaria 10 sobre TC, que é igual a 6 sobre X menos 20. Posso inverter o que está no numerador, colocar no denominador. O que está no denominador, colocar no numerador. Então, ficaria TC sobre 10, que é igual a X menos 20 sobre 6. Então, posso simplificar por 2 os denominadores. TC sobre 5, que é igual a X menos 20 sobre 3. Tem uma fórmula de conversão de Celsius para X ou X para Celsius. Agora, supondo que eu tenha uma temperatura de X igual a 50 graus X, eu quero saber quanto que é esse valor em Celsius. É só substituir no lugar do X o 50. Então, ficaria TC sobre 5, que é igual a 50 menos 20 sobre 3. TC sobre 5 é igual a 30 sobre 3. 30 dividido por 3, 10. Então, ficaria TC sobre 5 igual a 10. Multiplicando o cruzado, porque é uma igualdade, 5 vezes 10, 50 graus Celsius. Então, posso afirmar que nessa escala criada, uma temperatura de 50 graus X é igual a de 50 graus Celsius. Então, agora vamos a alguns exercícios, né, para colocar em prática tudo que foi aprendido nos slides anteriores. Então, o primeiro exercício do ITA. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, olha, eu não estou falando de temperatura exata, estou falando de variação da temperatura. Olha, a diferença entre a máxima e a mínima foi de 60. Então, eu posso afirmar que a variação da temperatura em Celsius é de 60 graus Celsius. Eu quero saber quanto que é essa variação em Fahrenheit. Então, variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então, variação da temperatura em Celsius foi 60. Então, 60 dividido por 5 é igual a ΔTF sobre 9. 60 dividido por 5 é 12. Então, ficaria 12, que é igual a ΔTF sobre 9. Multiplicando o cruzado, ΔTF é igual a 9 vezes 12. 9 vezes 12, 108 graus Fahrenheit. Então, alternativa D. Cuidado nesse tipo de exercício, que muitos alunos, neste colocar fórmula da variação da temperatura, colocam fórmula de conversão de temperatura exata. Não é uma temperatura exata. Eu não posso colocar TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Como foi variação, eu tenho que colocar a fórmula de variação. Próximo exercício. Exercício clássico dessa parte de temperatura. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Então, olha, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9.
ele fala em temperatura que tem o mesmo valor tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Então eu posso substituir os dois por x, porque são valores iguais. Então x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, 9 vezes x é igual a 5 vezes x menos 5 vezes 32. 9x é igual a 5x menos 160. Passo 5x para o primeiro membro. Então fica 9x menos 5x é igual a menos 160. 9x menos 5x é igual a 4x, que é igual a menos 160. X é igual a menos 160 dividido por 4. X é igual a menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit. Então, a mesma temperatura na escala Celsius e Fahrenheit seriam menos 40. Vamos ao próximo exercício. Unifor, Ceará. Um estudante construiu uma escala de temperatura E, atribuindo o valor 0 graus E à temperatura equivalente a 20 graus Celsius. Então, olha, pegando o termômetro do meio e o da direita, lá embaixo na fusão, 0 graus é 20 graus Celsius. E a temperatura equivalente a 104 graus Fahrenheit foi de 100 graus E. Então, olha, lá o primeiro termômetro na esquerda, lá em cima na ebulição, 104 graus Fahrenheit, com o primeiro ali da direita, 100 graus E. Quando um termômetro graduado na escala E indicar 20 graus E, outro termômetro graduado na escala Fahrenheit indicará. Então eu quero saber quanto que vale 25 graus E na escala Fahrenheit, né? Então a primeira coisa a se fazer é tentar transformar esse 20 graus Celsius que ele me deu no ponto de fusão em Fahrenheit, porque a gente já sabe a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. No lugar do Tc, eu posso colocar 20, que é a temperatura em Celsius. Então, 20 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5 é 4. Então, fica 4, que é igual a Tf menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, 4 vezes 9, 36, que é igual a Tf menos 32. Passo menos 32 para o outro membro, fica 36 mais 32. 36 mais 32, 68 graus Fahrenheit. Então, ali, ó, na primeira escala, né, da esquerda, lá embaixo, tem os 68 graus Fahrenheit, que equivale ao 20 graus Celsius. Então, agora já tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição em Fahrenheit. E tenho o ponto de fusão e ebulição na escala E. Tem o valor do meio ali na escala E, falta o valor do meio na Fahrenheit. Então, faço proporção, que é igualdade entre duas razões. Então, vou pegar primeiro da escala E. Peguei o primeiro, que é o 100, que é o ponto de ebulição, menos o ponto de fusão, que é o 0. Tudo que eu faço em um termômetro, eu tenho que repetir no outro termômetro. Então, do outro lado, 104 menos 68, que é o primeiro menos o último. Nos denominadores, eu peguei o do meio menos o ponto de fusão. Então, seria 25 menos 0 para a escala E, e no outro membro, Tf menos 68. 100 menos 0, 100. 25 menos 0, 25. E do outro lado, 104 menos 68, 36. Sobre Tf menos 68. 100 dividido por 25 é 4. Então, fica 4, que é igual a 36, sobre Tf menos 68. Multiplicando cruzado, 4 vezes Tf, 4Tf, menos 4 vezes 68, 272, que é igual a 36. Então, ficaria 4Tf menos 272, que é igual a 36. Esse menos 272 eu posso passar para o segundo membro. Então, fica 4Tf, que é igual a 272 mais 36. 4Tf é igual a 308. Então, temperatura em Fahrenheit é igual a 308 dividido por 4. 308 dividido por 4, 77 graus Fahrenheit. Alternativa B.
Vamos para mais um exercício da Unifor também do Ceará. A temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em kelvins é? Então, eu quero transformar de Fahrenheit para Kelvin. Então, TF menos 32 sobre 9 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. A temperatura em Fahrenheit é 50. Então, 50 menos 32 sobre 9 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. 50 menos 32, 18. Então, ficaria 18 dividido por 9, que é igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. 18 dividido por 9, 2. Então, 2 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Multiplicando cruzado, 2 vezes 5, 10, né? Então, ficaria TK igual a menos 273, TK menos 273 igual a 10, né? Passo menos 273 para o segundo membro, ficaria 10 mais 273. 10 mais 273, 283 Kelvin. Alternativa D. Então, esse foi apenas um de conversão. Agora, um da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá indicado, em graus Fahrenheit, era 1/5 do valor correspondente em graus Celsius. O valor observado foi... Então, olha, o valor na temperatura Fahrenheit, ele é 1/5 do valor da temperatura na escala Celsius, ou seja, ele é 1/5 de TC. Multiplicando cruzado, eu tenho então que a temperatura em Celsius é igual a 5 vezes o valor da temperatura em Fahrenheit. Então, basta pegar a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar da temperatura em Celsius, eu coloco 5 vezes TF. Então, 5 vezes TF sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Posso cortar o 5 do numerador com o 5 do denominador. Ficaria TF, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, 9TF é igual a TF menos 32. Passo o TF do segundo membro para o primeiro membro, então eu inverto o sinal. Então fica 9 vezes TF menos TF, que é igual a menos 32. 9TF menos TF, 8TF, que é igual a menos 32. Temperatura, então, em Fahrenheit seria menos 32 dividido por 8. Menos 32 dividido por 8, menos 4 graus Fahrenheit. Alternativa E. Então, esses exercícios elucidaram tudo que foi passado, toda a parte teórica que foi passado. Então, o que é mais importante dessa parte de termometria, né, de temperaturas, escalas termométricas? O mais importante é lembrar que nós usamos 3, que é a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, que a escala Celsius tem como ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100, a Fahrenheit 32 como ponto de fusão e 212 como ponto de ebulição, a Kelvin tem 273 como ponto de fusão e 373 como ponto de ebulição, tudo isso que eu falei a nível do mar para uma pressão de uma atmosfera. Ou seja, que a escala Celsius e a Kelvin tem uma divisão de 100 partes iguais de 1 grau, né? E que a Fahrenheit tem uma divisão de 180 partes, né, de 1 grau. Por a escala Celsius e a Kelvin terem a mesma divisão, elas têm a mesma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Nós temos as fórmulas de conversão de Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin ou Fahrenheit para Kelvin. E que a gente consegue criar uma escala, né, uma escala arbitrária, né, sabendo pelo menos outra escala, o ponto de fusão e ebulição de outra escala. Então, quando nós mexemos nas escalas arbitrárias, nós pegamos como exemplo a escala Celsius, que eu já sabia, que o ponto de fusão era 0 graus, de ebulição era 100 graus. Então, sabendo já uma escala, o ponto de fusão e ebulição, você consegue criar a outra escala. Então, é isso. Né? Espero que tenham gostado da aula. Deem uma curtida lá no YouTube, né? No canal. E até mais, até a próxima aula.